grande, Pai. Tu és grande, 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 santo, 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 santo. Para onde iremos, Senhor? Para onde iremos, Pai? Não temos para onde voltar, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Obrigado, Jesus. Aquela cruz era para a gente. Você carregou sozinho. Hoje somos livres. Livres, livres do pecado. Livres de toda dor, toda angústia, todo medo. Aleluia. Tu és santo, Pai. És santo, és digno de toda a honra, toda a glória. Recebe nosso louvor, nossa adoração, Pai. Como aroma suave as tuas narinas, Pai. Obrigado por tamanho amor, por tamanha graça, por tamanha bondade, por tamanha fidelidade, Pai. Nós não éramos dignos de nada, mas o Senhor nos amou primeiro. Obrigado, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vocês estão bem, queridos? Amém. Não, achei um pouco fraco. Vocês estão cansados? Estão com fome? Tem uma cantina ali, daqui a pouco vocês podem comer. Estão bem? Amém? Deus é bom. Deus é muito bom. No decorrer de cada ministração que foi tendo aqui, o Espírito Santo foi tratando melhor sobre o que ele já vinha tratando comigo. E nosso Pai, ele cuida da gente. Como o Romeu falou, ele tem uma filhinha de 7 meses. Eu tenho um filho de 5 anos, vai fazer 6. E o pai, quando cuida do filho, ele instrui, ele educa, ele dá vacina. E muitas vezes vem instruções que é como vacina mesmo. Às vezes dói, mas é uma garantia de poder ficar no local que ele quer que você fique. Que ele quer que a gente fique, na verdade, eu também estou incluso nisso. Sabe, queridos? Obedecer, a obediência é melhor do que o sacrifício. A gente obedecer ao Senhor, a gente vai ter a plena convicção de que a gente não vai ter danos. Mas quando a gente anda em desobediência, é certeza que temos problemas futuramente. Eu gostaria de abrir com vocês, se não quiser abrir não tem problema, eu vou ler de toda forma. Uma passagem bem conhecida, que se encontra em Mateus 26, do versículo 69 ao 73. Onde lá fala, eu vou ler na NVI, que é uma versão que eu acho mais fácil de entender. Onde fala que Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada o viu, e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez. Não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles. O seu modo de falar denuncia. Esse versículo 73 vai ser a chave para a nossa ministração. Quando ele fala, certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. A gente tem que tomar cuidado com a forma que a gente está falando, a forma que a gente está expressando. Somos mentores de tempo integral. Todo o tempo estamos sendo analisados, as pessoas estão nos olhando, sabe? E quando o pastor nos chamou para liderar os jovens, além do medo que vem, ele falou uma palavra: não negocie princípios. Até então eu não entendia. Eu disse: não, estou na caminhada certa, eu não vou negociar. Para lá eu não volto. Eu já vim do lixo, agora estou no luxo. Mas aí quando for uma certa vez, eu digo: eu vou alcançar algumas pessoas. Tem amigos meus que estão lá, vou buscar. Mas um doente muitas vezes não cuida do outro. Entenda bem, não estou dizendo que eu estava doente. Mas quando Jesus chegava no ambiente, ele moldava o ambiente. Ele não se moldava o ambiente, ele transformava aquele ambiente. E eu cheguei lá e quando a pessoa que não estava falando: e aí, parceiro, estamos juntos? Não é errado falar gíria, não é errado falar, está entendendo? Entenda o que eu estou falando. É a forma que a gente está expressando. Será que eu já estava moldando aquele ambiente? Será que eu estava retornando de onde eu saí? Pelo contrário, eu posso andar com qualquer um. Mas a forma que eu falar tem que denunciar que eu sou de Cristo. A forma que eu me expresso tem que denunciar de que eu sou de Cristo. Sabe? Outra questão que eu queria pontuar, que veio muito forte, é que Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes do galo cantar, e Jesus já sabia disso. Mas por que ele não foi, palavra certa, deixa eu ver, descartado? Pedro não foi descartado. Porque Jesus conhece nossas limitações, Deus conhece nossas limitações. Ele sabia o medo que ele ia sentir. Naquele momento ele negou, mas mais na frente a gente vai ler e vai entender que ele se arrependeu e chorou amargamente, porque ele sabia que tinha negado aquele que salvou, aquele que pagou o preço por nós, por mim e por você. E ele conviveu 3 anos com Jesus. Temos que conviver com pessoas que realmente possam nos levar para frente. Esse é o melhor lugar que vocês poderiam estar. E eu estou nesse lugar e eu me fico feliz com isso.
Eu me alegro, porque vocês estão sendo pessoas obedientes, jovens obedientes. A palavra do Senhor vai ter muita palavra para jovem. Lá em Jó vai ver que Eliú era um jovem sábio. Tão sábio que ele deixou todos falarem para depois eles pronunciar. E ele trouxe palavras que realmente veio de Deus. Sabe, queridos? Eu não sei como a forma que você se sente, como você chegou aqui, o que acontece, mas eu posso falar por mim. Muitas vezes me sinto indigno. E quem não é? Mas Deus derramou a graça. Hoje somos revestidos com o Espírito Santo. Ele habita dentro de nós. Pedro era incrível. A história de Pedro eu acho muito interessante, porque ele é muito parecido com a gente. Se parar para ver, todos os discípulos eram novos. Jesus, ele morreu e ressuscitou, ele tinha 33 anos. O ministério dele começou com 30. Os outros eram bem mais novos que ele. Então Pedro ele era muito ousado, muito destemido. E ele falava muita coisa que acertava e muita coisa ele errava. Mas quando ele errou aqui, ele chorou amargamente. Mas na frente a gente vai ver que Jesus volta, ressurreto, e diz: chame aos discípulos e a Pedro. Parafraseando eles: Pedro, está dentro. Eu sabia que você ia errar, mas está dentro, tem um chamado. Cada um de vocês aqui tem um chamado. O primeiro chamado é reconciliar o mundo com Deus. Já é fato, é uma obrigação nossa. Então quando a gente começa a observar isso, Pedro voltou. No tempo de Pentecostes, Pedro foi cheio do Espírito Santo. E ali na primeira ministração dele, 3.000 pessoas foram alcançadas. Eu acho interessante isso, porque a gente entende que não é sobre nós, é como o Juan ministrou. O medo, a timidez, tudo vai embora. Tudo vai embora. Porque não é sobre nós, nunca foi sobre nós. É sobre Ele, toda a honra, toda a glória, todo louvor, todo poder, toda adoração. É sobre Ele. Nada é sobre nós. Não podemos fazer nada. Nunca. A palavra do Senhor diz que sem Ele, nada podemos fazer. Isso é garantia. Então eu queria realmente como... Esqueci o nome dele agora, perdão. Fugiu. João falou que a cabeça de vocês fica pensando, igual a minha está agora. O que eu vou fazer? Como é que eu estou falando? Como é que eu estou agindo? A gente tem que amanhecer todos os dias sendo grato ao Senhor. Por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele é. E além de tudo, a gente começar a se mover para realmente imergir em águas mais profundas no Espírito. A gente pode mergulhar, aqui a altura está boa. Mas o conselho que eu dou é um passo de cada vez. Conforme a gente vai caminhando com Deus, a gente vai molhando o tornozelo, mais na frente o joelho, até chegar um momento que realmente a gente não vai conseguir mais nos controlar, Ele que vai guiar. Isso é interessante, isso é bom. A gente está sempre pensando nisso, buscar realmente a face do Senhor a cada dia. Amém? Vocês continuem louvando ao Senhor, sejam abençoados em nome de Jesus.